E outro ponto que a gente não trouxe aqui na entrevista, mas que também tem sido muito repetido, né, amigos, é a questão do Diniz, treinador da seleção brasileira, não o Diniz, o interino, né? O Casimiro até falou assim, o Ramon, que a gente sabia que estava ali só por 2 jogos, ele também, Casimiro, jogador, capitão, líder desse grupo, tratava como o técnico como se fosse numa Copa. Diniz é a mesma coisa, esse é o espírito que a gente está vendo e ouvindo dos jogadores nesse começo de trabalho. O Casimiro falou aí nesse trechinho que a gente recuperou, né, Jade, que é um desrespeito, uma pergunta feita sobre o Ancelotti no início de era de Fernando Diniz, mas é isso, acho que tudo isso é criado pela CBF. Cara, e assim, eu acho que isso tem a demonstração da manifestação do Casemiro, ela é sintomática. Quem comanda a seleção brasileira, e eu fui um dos que tratei de cuidar dessa nomenclatura, porque no início, quando se levantou a possibilidade, de fato, do Diniz ser um interino, para a espera de Ancelotti, beleza. A partir do momento em que você não tem nenhuma certeza, e eu estou distante de ter alguma certeza, se alguém tiver uma informação, por favor, me ajude, mas eu não tenho nenhuma convicção de que o Ancelotti vai ser técnico do Brasil. Eu também não. O Diniz passou a ser o treinador da seleção brasileira. Então, mas e é assim que ele precisa ser tratado. Mas para a própria CBF, o Diniz é um interino, porque a CBF deu um contrato de um trata ano. com certeza. Esse é o ponto. A CBF O erro está em quem comanda a Confederação Brasileira de Futebol. A CBF trata como certeza ao contrato do Ancelotti. Fernando Diniz. O contrato do Fernando Diniz Limitou, tem data né? para acabar. Exatamente. E aí a pergunta que é é cabível. absolutamente Aí a errado. pergunta se torna cabível. É cabível, porque claro. se a instituição, se a Confederação Brasileira de Futebol, ela trata o Fernando Diniz como interino, você pode perguntar. O cara vai para a entrevista. Claro, não tenha dúvida. Eu também não tenho nenhum tipo de informação sobre o Ancelotti, nem que vem, nem que não vem. Não, a informação quem deu foi o presidente da CBF numa entrevista gravada em on, como a gente diz no jornalismo, está lá a declaração dele. Fernando Diniz é o técnico. Em áudio e vídeo. Carlo Ancelotti vai dirigir a seleção na Copa América. Além desse vídeo, eu não tenho nada sobre a atuação e mas isso é suficiente para mim. O presidente da CBF está afirmando. A gente aguarda. A gente tem de informação. O que a gente está falando fora do ar aqui, inclusive, de que na cobertura do próprio Real Madrid, de quem trata o dia a dia do Real Madrid, esse assunto de Ancelotti na seleção brasileira foi por terra, exatamente. Sumiu. Isso já não acontece. O que é mais um indício de que esse papo de Carlo Ancelotti daqui a um ano, sinceramente, Outra, a gente estava falando do Militão. O Militão teve uma lesão de ligamento cruzado. Exato. 9 meses de recuperação. Ele pode nunca jogar com o Fernando Diniz na seleção. É um cara Quando ele se recuperar, se o cronograma apresentado pela CBF, não por nós aqui, for cumprido, em março ocorrem os 2 últimos jogos de Fernando Diniz. São 6 jogos nesse ano de eliminatórias, 2 amistosos em março. A data FIFA seguinte é em junho e já emenda com a Copa América. E segundo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o técnico será o Carlo Ancelotti. Então, o Éder Militão talvez nunca jogue na seleção sob o Fernando Diniz. Eu sou um dos que mais defendeu, talvez, a chegada do Ancelotti aqui, mas a partir do momento em que se estabeleceu essa novela, e novela é uma novela ingrata, assim, porque ela não condiz com a tradição do futebol brasileiro, ela não condiz com o peso que a camisa da seleção brasileira tem hoje para o futebol mundial, por tudo aquilo que ela representa. Então, novela esquisita, né? É estranho demais. Eu nunca vi isso, sinceramente, nunca vi na seleção brasileira, desde que eu consigo acompanhar futebol, não só profissionalmente, mas antes como torcedor, dessa situação de você ficar à mercê de um técnico estrangeiro por conta de uma vontade, de um desejo, de um capricho do presidente da Confederação Brasileira. E com propostas muito diferentes, né? Você para. A proposta do seu interino é completamente diferente da proposta do seu próximo tem? treinador. Mas é que eu acho que essa questão aí, eu acho que ela pode ser até mais conversada e melhor desenvolvida no sentido de você conseguir fazer um time, até porque o Ancelotti, a forma dele de pensar futebol é diferente do Diniz, mas a gente vê os times do Ancelotti muito diferentes. Ele não é ganhando títulos, atuando de maneira... Ele não é assim um... Mas a gente não tem indício, né, Pedro? A gente não tem indício de que esse discurso... a forma do Diniz jogar, ela é muito particular. Seria de todo mundo. Agora, eu acho que é algo que poderia ser desenvolvido. Mas isso já teria que ser iniciado já essa Por isso que eu te digo, não tem indício de que isso vai acontecer.